Pessoal, tudo bem? Agora quem vai entrar na sala para conversar com a gente é o Eduardo Miller. Ele é do time de consultoria técnica e ele vai trazer para nós o tema do pensamento subversivo. Pode entrar, Eduardo, fica à vontade. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo. Para todo mundo que está aí no evento, obrigado por me chamar. Boa tarde, Alice. Tá aparecendo a imagem certinho, o áudio? Está tranquilo? Tá todo mundo ouvindo certinho? Massa. Eu estou acompanhando o chat aqui. Não sei se ele vai aparecer ainda quando eu compartilhar a tela. Vamos ver. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela direitinho aí? Estou abrindo o chat aqui para poder dar uma olhada. Massa. Beleza, então vamos começar, pessoal. Tô falando tanto do chat aqui porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Então vamos lá, vai ser algo mais interativo. Então, boa tarde. Eu vou falar com vocês sobre pensamento subversivo aqui no Turing Day. Primeiro, quem sou eu? Eu sou engenheiro da computação, formado pela PoliUPE, graças a Deus. Quase 10 anos de curso aí, mas me formei. Eu sou analista de segurança aqui na Tempest, no time de consultoria técnica. Ingressei como estagiário e falando para vocês já, o processo seletivo está aberto, o programa de estágio da Tempest, participem, é muito bom. Sou cofundador também do Tarponize, esse grupinho aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, é um grupo de extensão da Universidade de Pernambuco, voltado para ajudar o pessoal que está ingressando na área de computação a aprender sobre segurança. E eu também sou co-líder da UASP Recife, então a Fundação Internacional, a UASP, a gente tem um capítulo aqui em Recife, estou lá com o Revoredo, com o Cochada, com o Henrique, então a gente está liderando, vai ter até um evento agora, o Tempest Tech Sessions, que vai acontecer com um ligeirinho, então fiquem ligados aí, a gente já compartilhou. Aqui tem um QR Code com alguns links meus, essa palestra, se puder colocar depois, eu vou colocar ela lá, então tem alguns materiais, pode dar uma sacada. E é isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a definição e importância do pensamento subversivo. Vamos falar um pouquinho de uma breve história do hacking. Então, o pessoal mais antigo aí vai bater um pouco forte a nostalgia. A gente vai falar um pouquinho do cenário nacional, alguns casos reais e aqui a parte que eu vou precisar do chat, que é o mão na massa. Então, a gente vai ter alguns casos aí que eu vou precisar da ajuda de vocês do chat para responder isso aqui, beleza? Então, vamos embora. Definição e importância. Como é que surgiu isso aqui do pensamento subversivo? Isso aqui foi até um treinamento que eu dei aqui para o pessoal do time de consultoria técnica, um treinamento interno da Tempest. A gente ajustou ele para poder apresentar aqui no Turing Day. E essa palestra tem o objetivo de acender a chama do hacking em vocês, de trazer esse pensamento subversivo, que a gente vai falar sobre o que é, para que vocês consigam ser melhores analistas, que vocês consigam pensar. Enfim, estou dando spoiler aí, vamos lá. Então, a subversão. A gente tem várias definições para subversão. A que eu vou me ater a essa apresentação seria a oposição a normas, autoridades, instituições, leis, insubordinação, revolta. Mas calma que ninguém aqui vai sair tacando fogo em ônibus, depredando o banco, agência bancária, etc. E aí tem um pensamento subversivo, que é fugir das regras impostas e criar alternativas interessantes. A gente já está encaixando um pouco mais com o que a gente vê, que a gente pensa do hacking, né? E a gente tem alguns sinônimos aqui, um pouquinho, loophole, bypass, brecha, esquema, malandragem, jeitinho. São palavras que vocês já conhecem, estão acostumados, fazem parte do nosso dia a dia. Então, pensamento subversivo, a gente como brasileiro, eu não, que eu sou argentino, né, mais ou menos, tenho bastante disso na vivência no dia a dia. Então, qual é essa importância desse pensamento? Primeiro ponto, a mentalidade, para a gente pensar como os nossos inimigos, os nossos oponentes, os nossos adversários, os fraudadores, golpistas. A gente tem que entender, saber como é que eles pensam, porque eles vão encontrar um jeito de atacar e a gente precisa poder simular como eles pensam. É isso que o nosso cliente quer. Toda essa apresentação está tudo voltada como um analista de segurança. Se você é um hacker black hat aí, pode servir para você? Pode, mas não é você que eu quero conversar. Eu quero conversar com white hat, beleza? O pessoal que é realmente profissional de segurança. A distinção. Então, a gente tem esse pensamento que ele vai ser distinto da maioria, que ele vai por caminhos alternativos, ele vai pensar fora da caixa, ele é uma pessoa que vai conseguir ver e enxergar o problema. Na parte prática, isso vai ajudar a gente a exercitar, a estudar, a adquirir conhecimento e entender. Também tem a parte do impacto, que a gente vai conseguir causar esse impacto demonstrando falhas existentes.
Então, com todo esse pensamento, a gente consegue agregar mais valor ao nosso trabalho, à entrega para o nosso cliente. E aqui uma breve história do hacking. A gente começa o primeiro hacking, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, caramba, tinha muita coisa legal que eu não sabia. Mas o primeiro hacking que aconteceu foi com esse carinha aqui, chamado Neville Maschelini. Ele queria desacreditar uma suposta tecnologia que existia de telegrafia sem fio, que era desse Guglielmo Marconi. Os caras eram tretados, eles eram rival já. E aí esse Guglielmo, ele falou, meu irmão inventei o telégrafo sem fio aqui e ele é seguro. Aí o bicho falou, não. Ele falou, Ele falou, não é. Ele falou, vou provar pra tu que não é seguro. Então pronto. Em 1903, esse cara ele invadiu a demonstração live, ao vivo. Chegou ao vivo e mandou via telégrafo ali, ó, a mensagem RATS, R-A-T-S. Em código Morse mandou pro cara, meu irmão, conseguiu mostrar que instalando um transmissor perto da palestra ia sobrecarregar os sinais do Marconi e mostrou que tinha uma vulnerabilidade. E depois eles ainda ficaram tretando numa revista lá, que era de tecnologia, de engenharia, se não me engano. O cara falou, porra, me hackearam. Aí o cara falou, fui eu que te hackeei, porque eu falei pra tu que tava errado, tava vulnerável. E aí ele escreveu essa aqui. Então esse foi o primeiro hack, esse carinha aqui, ó. Com curiosidade, ele era mago, se eu não me engano. Ele fazia mágica. E aí até hackeou o cara aí. Seguro social francês. Então a gente tem aqui o René Carmille, Carmille, não sei como é que fala francês aí. Ele foi oficial militar francês e ele criou o Serviço Nacional de Estatística e o número de código individual, que ele é o número do seguro social na França, que é usado até hoje em dia. Ele trabalhou durante o regime nazista que teve na Segunda Guerra na França, que foi invadida, né? Ele sabotou lá o censo, porque os nazistas estavam querendo montar um censo para poder identificar. Eles tinham um bitzinho ali, nesse número do censo, então ele tinha 11 números. Nesses 11 números ele tinha um bit que identificava se o cara era judeu ou não. Então o René Carmille intencionalmente foi lá e modificou isso, sabotou, para salvar o pessoal. Então, propositalmente, ele atrasou isso aí, manuseando os cartões mal perfurados, etc. E aí ele foi conhecido como o primeiro hacker ético. E por ele ter sabotado internamente essa parada lá dos nazistas, ele salvou vários judeus. E aqui a gente tem ninguém menos, né? Que é Alan Turing, que ele foi um matemático, cientista da computação e biólogo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele está envolvido aí com o Enigma, vocês ouviram falar dele o dia todo, né? Então, em 1939, ele e essa equipe lá no Bletchley Park foram encarregados de quebrar o código Enigma, que era um método de criptografia usado pelos alemães para proteger a comunicação. Eles fizeram lá uma das criações, inúmeras criações que eles tiveram, foi essa do The Bomb, que ela ajudava a quebrar o código. Então, eles se baseavam na análise matemática e na teoria da probabilidade para conseguir quebrar e ler a mensagem que estava criptografada. E toda vez eles trocavam a cifra e aí o cara tinha que descobrir como é que era. E todas essas invenções que aconteceram durante esse período ajudaram muito o pessoal a ganhar a guerra, e estima-se aí de que essa contribuição que ele teve, porra, o som alto aí, estima-se que essa contribuição que ele teve diminuiu a guerra em até 2 anos, salvando inúmeras vidas. E aqui tem o Joy Bubbles, que esse acho que foi um dos caras também, para mim, mais fantásticos nessa descoberta. Olha a bandeja do ovo, R$10. É o circo, eu acho. Tá muito alto, pessoal. Posso mutar o microfone rapidinho? Caramba, parou. Beleza, vamos lá. Esse aqui é o Joy Bubbles. Ele mudou o nome para Joy Bubbles depois, mas o nome dele é Joy Egrecia. Ele era cego e aos 7 anos de idade ele descobriu que se ele assoviasse em algumas frequências, nesse caso especificamente 2.600 Hz, ele poderia ativar os interruptores do telefone. Quem conhece já a história dos freakers, esse cara foi o primeiro, o pioneiro, beleza? Com 7 anos ele descobriu. Ele ganhou esse apelido aqui de Whistler, que seria como assoviador, por conseguir fazer essas chamadas telefônicas de longa distância gratuitas, só assoviando. Ele é considerado o primeiro freaker. Ele fazendo isso, ele foi suspenso lá da universidade e foi multado, mas depois ele voltou. Como é que funcionava? Esses telefones antigamente, quando você ligava para uma linha, para a central telefônica, ele tinha uma tecnologia que era por frequências. Então, por toques, por frequências específicas, ele liberava que a chamada passasse, fosse feita, que a chamada estava aprovada, que a chamada já foi paga, que caiu, que voltou, enfim, cada frequência tinha um código, um valor, algo assim. E aí ele, assoviando, descobriu que essa frequência dava para ele ligar de graça. E aí ele ficou fazendo isso. E aí vem o cara do serial que estão falando aqui, no chat que eu vi, o Captain Crunch.
esse Captain Crunch, ele é o freaker mais famoso, mas não foi ele que inventou essa parada. Ele aprendeu com o Joy Bubbles sobre isso, e aí ele descobriu que esse apito lá do caixinha de cereal que estão falando, do Captain Crunch, esse azulzinho aqui, ele servia para fazer exatamente essa mesma frequência desse tom, de 2.600 Hz. Então, com esse aparelhinho, ele popularizou. Foi assim, Joy Bubbles descobriu a parada, o bicho foi lá, descobriu uma ferramenta que facilitava. E aí comercializou para todo mundo, né? Acessibilizou para todo mundo. E aí eles formaram um clube underground chamado de Phone Freaks, onde eles criaram a Blue Box, que é esse dispositivozinho aqui, ó. Deixa eu voltar. Que já não tá blue, mas se vocês verem no slide anterior, tem aqui a Blue Box. Esse cara aqui já seria uma Black Box, ela tá num museu, beleza? E aí esse Blue Box era esse dispositivo que emitia as frequências específicas. Então o cara passou de assoviar para usar um apitozinho que vinha no cereal para desenvolverem uma Blue Box que botava as frequências corretas para eles não pagarem as ligações. E aí, outra curiosidade, o Steve Wozniak e o Steve Jobs participaram desse grupo. E eles venderam muitas Blue Box e com esse dinheiro eles construíram o primeiro PC da Apple. Então, os caras faziam parte desse grupo aqui. Se vocês viram o filme lá, Piratas do Vale do Silício, aparece, em algum momento, o Steve Jobs vai fazer uma ligação, ele pega uma Blue Box para ligar, o Wozniak falou disso. O Wozniak falou que ele brincou como freaker durante apenas 6 meses. Que ele fez tanta coisa, que ele perdeu a graça, ele desistiu. Ele falou que chegou a ligar até pro Papa. Ele se passou como um agente, como um funcionário da AT&T, que era essa telefônica, fingindo ser alguém que queria falar com o Papa e tentou ligar pro Papa. Ele só não conversou com o Papa porque o Papa tava dormindo nessa hora, velho. Mas até isso o cara fez. Beleza. A Blue Box. Engenharia social. Esse aqui é um dos caras mais famosos, né? O Kevin Mitnick. Então, é a manipulação psicológica de pessoas, influenciando a tomar uma ação com o objetivo de coletar informações, realizar fraudes e acessar sistemas. Então, os freakers, eles aprenderam os termos técnicos dos funcionários lá da AT&T, da Telefônica, para fazer solicitações e obter mais acessos quando o tom não funcionava corretamente. Então, o cara tentava ligar lá para a central, o tom não funcionou. Aí ele caía com o funcionário. Aí ele sabia os códigos certinho. Ah, não, aqui é um código Delta Alpha 3, não sei o quê. Pá, beleza. Aí autorizava a ligação. Esse Kevin Mitnick, como eu falei, que é um dos mais famosos, né? Ele utilizou muito engenharia social, ele ludibriou os guardas de uma companhia telefônica e roubou os manuais técnicos aos 17 anos. E aí, logo depois, ele foi preso mais uma vez. E aí, sobre engenharia social, também tem o pessoal o Gold e o Schifrin, que eles tiveram acesso a credencial do sistema da BT Presto ao realizar o shoulder surfing, que esse até é um ataque que o pessoal fala que é muito... que é quando você chega por trás de alguém e só dá uma espiadinha na senha. Então você tá ali na lan house colocando a sua senha, chega aquele curioso atrás, vendo o que você tá digitando, pá, é o shoulder surfing. Então eles chegaram lá nessa feira de negócios, ficaram atrás da pessoa, viu botando a senha, chegaram em casa, botaram a senha. Eles foram acusados, mas não foram nem presos, porque eles não invadiram. Naquela época a legislação não existia para invasão de computadores, etc. Então não conseguiram acusar eles. Aqui as leis da computação foram se criando, beleza? E aqui a FRAC, não tem como deixar de mencionar, né? Que foi a revista eletrônica criada por e para hackers em 17 de novembro de 85. É muito famosa. Ela era aberta para contribuição de qualquer pessoa. Está aberta até hoje em dia. O cara lá do Live Overflow até já publica para eles. Então falava geralmente sobre freaking, anarquia, cracking, segurança física e de computadores, hacking, falei hacking 2 vezes? Não, hacking, criptografia e notícias internacionais. Fala segurança física, eles têm projeto até de como você faz uma dinamite, tá ligado? Então tudo pelo conhecimento. Essa é a época do conhecimento é livre, conhecimento não é crime, e aí que se cria tudo, né? E existia também a 2600, que era outra revista eletrônica, e a FRAC foi meu irmão, foi quem guiou os hackers dessa época, o pessoal de 1980, e apareceu o Manifesto Hacker, né, escrito pelo Lloyd Blankenship, o conhecido como The Mentor, que ele escreveu esse manifesto quando ele foi preso. E aí o cara tava puto, ele falou assim, eu sou um criminal, o meu crime é o crime da curiosidade, que é o que a gente quer falar aqui. O meu crime é de julgar as pessoas pelo que eles dizem e fazem, e não pelo que eles parecem. O meu crime é de ser mais esperto que você, alguma coisa que você nunca vai me perdoar por isso. Isso é um trecho que vale a pena ler o Manifesto Hacker. Aqui tem o primeiro caso de negação de serviço, com Robert Morris, que foi o cara que criou o primeiro worm em 1988, que foi o Morris Worm, que ele supostamente foi por um engano, né?
que aí durante a programação esse worm replicou-se mais do que esperado e obstruiu mais de 6 mil computadores. 6 mil computadores parece pouco, mas na época era muita coisa. Ele disse que o objetivo não era causar danos. Ele só tinha visto uma falha de segurança e queria testar, só que aí ele errou e o negócio foi, meu irmão, fora de série. Parou tudo, tá ligado? Desligou uma parte da internet. Então 6 mil computadores naquela época era muita coisa. E tem aqui mais alguns casos famosos. A gente tem o David Smith, que ele criou o primeiro vírus massivo de e-mail, o Melissa Virus, mascarado como arquivo do Word. Esse vírus, ele infectava e ele enviava para os 50 primeiros contatos da lista da pessoa. E aí ele infectou mais de 20% dos PCs existentes no mundo, mais de 300 empresas ao redor do mundo. Teve o Ian Murphy, que é o Captain Zap, que ele foi o primeiro hacker preso. Ele hackeou e mudou a hora do sistema da AT&T. E aí isso dava um desconto noturno durante o dia. Lembrando que a AT&T é uma empresa telefônica. Então ele mudou lá o negócio da hora. Não sei exatamente o que foi que ele mudou, mas provavelmente mudou de AM para PM, de PM para AM. E aí os descontos que tinham de madrugada, quem é mais antigo aí sabe, navegar na internet de madrugada é mais barato, usar o telefone, ligar para interurbano, interestadual, qualquer coisa era mais barato de madrugada. Quando ele mudou o negócio do horário, ficou mais barato ligar de dia. Então dava esse desconto. Tem o Timothy Lloyd, que ele codou um time bomb. Esse aqui foi um dev, que ele foi demitido da empresa e quando ele foi demitido, ele criou essa time bomb, que depois de certo tempo ia disparar e ia deletar tudo que ele já codou naquela empresa. Teve o Kevin Pulse, que ele hackeou essa Kiss FM aqui, que eles estavam com uma promoção. Se você for a centésima, não sei como é que fala, se você for a pessoa 102 a ligar, você ganhava um Porsche. Então ele conseguiu dar um jeito de ser essa pessoa ligando para lá. E aí descobriram, foram atrás dele, foram pegar ele. Esse aqui ele já estava fugindo da polícia, se não me engano. Ele ainda ligou para outra rádio, outra emissora aí, para ganhar outra promoção, para pegar dinheiro. Então o bicho não parava, velho. Tava tentando fugir no Porsche, exatamente. O Black Sunday Hack. Então aqui foi a guerra entre hackers e provedores de TV por assinatura. Essa aqui vale muito a pena vocês darem um Google para dar uma sacada, porque a história é massa. No fim, a empresa ganhou, mas foi um jogo de gato e rato que mostra realmente como é que funcionam. Então esse Black Sunday Hack foi o seguinte: quando as TVs por assinatura começaram a aparecer, TV digital, a galera começou a hackear, porque você tinha que pagar para ter a TV Premium, os caras não queriam pagar. Então os caras descobriram um jeito de você ter a TV pirata aí, né? Que é a Gatonet, por assim dizer. Só que o cara tava perdendo dinheiro, então ficava puto com isso. E os hackers diziam que, meu irmão, se o sinal tá passando pela minha casa, ele não deveria ser criptografado, eu tenho que pegar esse cara, não deveria pagar para assistir isso aí, beleza? Então os caras queriam. E aí começou um jogo de gato e rato. Os caras davam um update no código e os hackers iam lá e hackeavam. Davam um update, os caras hackeavam. Só que os hackers não esperavam que isso ia acontecer. Foi muito inteligente. Vale muito a pena ler sobre isso. E tem esse aqui que eu achei muito engraçado. Foi o Joseph Pop. Ele criou o cavalo de Troia, o Trojan Horse, chamado AIDS, que foi o primeiro ransomware. Eu achava que o primeiro ransomware tinha sido lá esqueci o nome agora. Mas enfim, aquele que ficou famoso ali, o WannaCry. Eu achava que tinha sido esse. Mas não, foi esse aqui. E ele ficou conhecido com esse nome porque ele foi distribuído em um disquete. Então o primeiro ransomware foi em 89, foi via disquete. E ele, supostamente, esse foi o phishing que ele jogou para a galera, tinha informações sobre a pesquisa de AIDS, porque ele trabalhava no evento da OMS, ele disponibilizou esse disquete para médicos lá da OMS, e a galera que caiu tinha que mandar uma grana para o resgate, né, do ransomware, para algum país que eu não lembro qual que era, e depois pegaram o cara. Aí ele alegou insanidade mental, etc. Muito doideiro isso aqui, velho. E aqui um pouquinho do cenário nacional, para a gente falar do Brasil. Então, aqui no mapa da fraude, 2022, o Brasil registrou 5,6 bilhões de tentativas de fraude, mais 300 milhões de pedidos realizados em comércio brasileiro, pagamento de crédito, total, 5,8 bilhões de reais em ações fraudulentas. Uma queda, mas o valor maior do que 2021. Beleza. Ataque cibernético, a projeção vão crescer 40% e atingir 11,5 trilhões em 2023. Se fosse medido o cybercrime, seria a maior economia do mundo. Vocês terem noção de como mexe com dinheiro isso, né? Então, apenas no primeiro trimestre de 2021, cerca de 9,1 milhões de ocorrências de crime cibernético foram registrados no Brasil. É o quinto maior que sofre pela falta de cibersegurança do mundo. 6 trilhões ao ano, essa consultoria estimou. A Norton divulgou que mais de metade dos brasileiros já sofreram um crime cibernético em 2021. Então, aconteceu muito comigo. Às vezes, um amigo meu me ligava, aconteceu isso aqui, eu já começava a dar risada. Pagou o boleto, né? Meu amigo caiu no golpe de pagar o boleto para fraudador achando que era o primo.
acontece. Então, aqui, ó, Brasil, o país com maiores vítimas do cybercrime. Isso por que acontece? A gente tem uma desigualdade social muito grande, a gente tem analfabetismo e analfabetismo digital, a gente tem muita impunidade e as organizações criminosas estão se digitalizando. Elas são muito organizadas, os caras têm plano de carreira dentro do cybercrime, entendeu? E aqui um pouquinho dos casos reais, para a gente falar sobre o pensamento subversivo. Toda essa apresentação é para vocês verem exemplos, ideias do que é um pensamento subversivo, como é que as pessoas pensaram, viram diferente, como é que foram feitos naquela época. Então, na época a gente tinha o telefone, como é que os caras hackeavam o telefone. Hoje em dia a gente tem o Pix, o cara já faz o golpe do Pix aqui. Então, vocês devem ter visto várias vezes na internet que tem essa aqui, transferência de Pix. Ficou famoso o urubu do Pix, que o cara, você manda R$ 10 pro cara, o cara te retorna R$ 100. Peraí, pô, nem minha mãe fazia isso, velho. Nem minha mãe me dava dinheiro assim. Tem esse aqui que acontece várias vezes. A pessoa vai e manda uma mensagem para uma pessoa aleatória no WhatsApp. Não é nem o número que você está acostumado, mas está com a fotinho do perfil e o nome de alguém que você conhece. E ela se passa pela pessoa que você conhece. Às vezes é pai, mãe. Nesse caso aqui, o cara se passando por filho. Ó, pai, tá ocupado, preciso fazer um pagamento. E o pai já se ligou. Meu irmão, fique com Deus aí, que você não vai roubar meu dinheiro, não. Beleza? Vá na sua caminhada em paz. Então, fiquem atentos aí com as fotos que vocês deixam pública, o número que vocês deixam público, o nome que vocês deixam público no WhatsApp, porque às vezes a pessoa te adiciona só para pegar a sua foto, só para ver seu nome. Então, configura ali as configurações de privacidade, para ninguém estar podendo ver seu nome, sua foto, copiar, já deixa seus familiares avisados, etc. Se puder, faz uma senha familiar aí. Tem que tomar cuidado com o negócio aqui, ó, do clonar a voz, é verdade. Teve um TikToker que viralizou o vídeo dele, que ele tem vários vídeos na internet, né? Então os caras pegaram todo o conteúdo áudio dele, dos vídeos na internet, botaram uma inteligência artificial e aí conseguiram imitar a voz do cara. Então fizeram uma ligação pro pai do cara no WhatsApp, e aí quando o pai atendeu, a inteligência artificial tava conversando, tava modulando a voz para ser igual ao do filho. Aí o cara caiu, né? Não tinha como, pô, é a voz do meu filho. E aí fez o Pix pros caras. Então tomem cuidado com isso aí. Isso acontece muito no Brasil. E aqui, brasileiro, esse aqui, ó, Yuri Andrade, 31 anos, brasileiro, ele invadiu o Super Bowl usando um maior rosa. Por que esse bicho fez isso? Por causa dos negócios de bet, é tudo bet, né? Bet.com, bet não sei o que, bet não sei o que. Então, antes do jogo, ele fez uma aposta de US$ 50.000 que ia existir uma invasão do campo no Super Bowl. E aí ele juntou um amigo lá, distraiu os caras e invadiu o campo, velho. Aí, obviamente, foi concretizada. Então ele faturou US$ 374.000. Só que a premiação foi suspensa, ele não contava com isso, né? De que o caso vai ser analisado e essa modalidade de alguém invadir vai ser suspensa. Ele foi preso e ele vai responder por um processo de invasão de privacidade privada nos Estados Unidos. Então veja aí, o cara teve a subversão de ver um jeito de ganhar dinheiro certeiro com essas apostas. Ele ganhou, mas teve o risco de ser preso, tal. Então o pensamento subversivo, quando não aplicado para o bem, tem esses problemas aí. O impostor, isso aqui é muito conhecido, o pessoal mais velho aí vai saber bem. Então tem o Daniel Zuckerman, que era o impostor lá do Pânico na TV. Ele invadia os locais nesse programa. Então ele invadiu já o São Paulo Fashion Week, invadiu o Marquês Sapucaí, o Congresso Nacional, o funeral do Michael Jackson. Esse aqui é o funeral da Amy Winehouse, ele invadiu, tirou foto. Então ele tirou foto com Roberto Carlos, Sylvester Stallone, Gisele Bündchen. Ele foi entrevistado por outras emissoras que nem sabiam que ele estava disfarçado, que ele era o impostor. Então um cara que ele usava de engenharia social, etc, para subverter o controle de acesso de locais e conseguir acessar. Tem esse aqui muito famoso também, o Marcelo VIP, que ele foi preso por diversos golpes. Aos 14 anos, ele passava por sobrinho do dono de uma empresa de ônibus para não pagar passagem. Aos 16, ele aprendeu alguns jargões da polícia, andou de viatura, fazia abordagem policial, até que um policial prendeu ele por estar fingindo aí. Ele foi piloto de avião para o narcotráfico, e o golpe mais famoso dele foi que ele se passou pelo filho do dono da Gol. E aí ele entrou de graça nos camarotes, deu entrevista, tirou foto com a galera, e achando que o cara, depois de preso, ia sossegar, não. Em Bangu, ele ainda fingiu ser um tal de Juliano, que era o líder de uma rebelião no presídio. Tem esse livro aqui dele, que eu não li, mas tem esse filme aqui com Wagner Moura, e tem um documentário dele, vale a pena dar uma sacada. Aqui tem a Vaza Jato, então, que o Walter Degatti, né, o hacker carente aí, teve acesso às conversas do Telegram do Sérgio Moro, que foram divulgadas por The Intercept. E como é que aconteceu isso?
Então, o 2FA do Telegram, ele aceitava você receber o token por chamada telefônica. Então, ele ficou ligando várias vezes para o telefone do Sérgio Moro para dar ocupado. E aí ele pediu o token do Telegram. Só que ele pediu por chamada telefônica. Quando o Telegram foi enviar o token para o telefone do Sérgio Moro, ele estava ocupado pelas ligações. E aí caiu na caixa postal. E aí tinha uma vulnerabilidade na caixa postal que você conseguia acessar se você ligasse do seu próprio número para sua caixa postal. Aí ele contratou um serviço de VoIP, mascarou o telefone para ser o mesmo número do Sérgio Moro, aí ligou do número do Sérgio Moro para o Sérgio Moro, caiu na caixa de correio. Se tinha a senha era tudo zero, porque a senha é padrão. Aí ele chegou à caixa de correio, pegou o token do 2FA do Telegram e acessou. Foi assim que ele hackeou todo mundo. O pessoal fala que de hacker esse cara não tem hacker nada. E hacker carente porque ele ficou conversando com o Gregório do Vivier, querendo fazer amizade com o cara. Ai, ai. Casos fora do mundo de segurança. A gente vê um pouquinho como é que se aplica o pensamento subversivo fora, né? A gente acha que só dá para subverter, hackear, mas tem muita coisa por fora. A Pepsi teve essa promoção do avião, que era um comercial, que eles ofertavam esse jato Harrier por 7 milhões de rótulos. Esse John Leonard, de 20 anos, um jovenzinho, se juntou com a Story Hoffman e viram que eles podiam comprar o Pepsi Points cada um por 10 centavos de dólares, em vez de ter que comprar um produto, que era mais caro ter que comprar a latinha. Aí esse jatinho de 23 milhões sairia por 700 mil, uma bagatela, né? Então eles têm uma batalha judicial imensa que está nesse documentário na Netflix, vale dar uma sacada. Então eles não botaram nas letrinhas miúdas que era imagem meramente ilustrativa, se ferraram. Outro caso aqui de subversão é esse René Santiago Salina Ramos. Ele é um equatoriano e ele alterou o gênero dele para feminino, porque ele estava numa batalha judicial com a esposa no divórcio e ele queria a guarda das filhas dele. E ele disse que mudou para ser feminino porque a justiça favorece as mães, favorece o feminino quando vai dar guarda, e ele queria a guarda total das filhas. A American Airlines, ela fez uma promoção que dava passagem grátis para o resto da vida por 250 mil dólares. 28 pessoas compraram isso aqui, só que eles não se ligavam que ia se dar prejuízo, né? E aí 2 pessoas tiveram esse passe até 2018. Cada uma dessas pessoas, essas 2, né, gerava um prejuízo anual de 1 milhão de dólares. Ou seja, o cara gastou 250 mil dólares para ter passagem grátis pro resto da vida e dava prejuízo para a empresa de 1 milhão de dólares. Uma dessas pessoas cruzou o Atlântico apenas para jantar com os amigos. Imagina, você tá assim, terça-feira em casa fazendo nada, fala pro teu amigo, ei, bora dar uma volta no Atlântico pra gente jantar lá na Gol, tá afim? Bora, meu irmão. A Hoover tava dando uma passagem para quem comprasse o aspirador de pó. Então, cada aspirador de pó você ganhava 2 passagens de avião, só que aí eles fizeram isso e, obviamente, perderam dinheiro, né? A Domino's fez uma de dar 100 pizzas grátis por ano, 380 pessoas tatuaram que todo mundo queria pizza grátis até a campanha ser encerrada. Então, casos aí que tem uma regrinha para a campanha, a gente subverte isso aí. Um aluguel em Nova York. Então, tinha uma lei de estabilização de aluguéis em Nova York que se o inquilino tivesse mais de 6 meses, ele não seria despejado. E aí, esse aluguel se mantém para o resto da vida. Então, 2 inquilinos conseguiram esse aluguel por 226 dólares por mês para o resto da vida e o outro conseguiu de graça. E engraçado foi que o dono do imóvel tinha esses 2 inquilinos, ou seja, esses 2 inquilinos que conseguiram o imóvel eram do mesmo dono e o cara não se ligou nisso. Tinha um bar que permitia que só fumasse dentro se fossem atores encenando. Então, o cara queria que os clientes dele pudessem fumar, porque a galera saía do bar para fumar, ou então não ia porque não podia fumar. E aí ele falou pra galera, sempre que a polícia chegava, ele falava, não, a galera aqui é tudo ator, eles estão tudo fumando, encenando, pode fumar que tá de boa. Teve aqui uma propaganda num cheque, que o cara recebeu um cheque que era uma propaganda, era um cheque sem valor nenhum, só que ele tinha todas as características para ser considerado um cheque legal. Então o cara foi lá, botou o valor que ele queria e tentou sacar o cheque, e ele conseguiu sacar esse cheque. Então a empresa que fez essa propaganda via cheque se ferrou. Na Casa Bahia, a gente teve aqui um exemplo daquele que quer pagar quanto. Então o advogado tentou pagar um real por alguma coisa e ele ganhou a causa. E aconteceu muito desgaste com as funcionárias, porque o cara, os machão escroto, chegava nas meninas na loja e falava, haha, eu quero pagar o que você quiser por você. E dava aquelas cantadas pior que vai dar namoro. E as meninas entraram na justiça contra o Caso Bahia e ganharam. Ainda bem, ninguém merece ficar recebendo isso aí desses machos. A Starbucks, ela deu aqui café de grátis para o aniversário. Então o cliente foi lá e comprou 365 cartões presente. Opa, Edson falou que caiu. Caiu aí? Tá de boa? Caiu não, beleza. O cara comprou 365 cartões presente.
E aí ele usou um cartão para cada dia do ano. Então ele tinha cartão café grátis todo dia, porque era o café grátis no dia do seu aniversário e o aniversário dele era todo dia. Aqui teve o High Speed, que foi essa loja que comercial maconha, comércio de maconha ilegal, mas eles vendiam suco. Só que o suco custava US$ 165. Em vez de dar só o suco, ele dava para você o suco e a maconha de brinde. Então eles conseguiriam entregar para você a maconha sem comercializar ela. Era um brinde. A Zona da Morte, isso aqui em Yellowstone, teve um advogado que descobriu que dava para cometer um assassinato legal lá, por questões de jurisdição. O tempo está meio curto, não vou me ater isso aqui muito. Comida congelada, o cara viu que tinha uma promoção de comida congelada, mesmo estilo da Pepsi, ele conseguia comprar, pegar mais, pagando menos. E esse aqui de fuzil de assalto lá nos Estados Unidos, que você não pode comprar, mas você comprava o kit para montar sua arma em casa. Então são casos de leis, brechas que o pessoal encontra e subverte para conseguir ter o objetivo, o propósito que eles queriam. E aqui a gente está chegando na parte final, que é a parte do mão na massa para falar com vocês. Vendo todos esses cenários, vamos pensar um pouquinho. A gente tem aqui um e-commerce que vende roupas, acessórios, gift cards, etc. Ele tem um cupom de desconto para novos usuários e ele tem uma validação cadastral ineficiente. Eu queria saber com vocês do chat aí, como é que a gente pode conseguir descontos? A gente vai comprar nesse e-commerce aqui. Agora vocês querem falar mais não? Ou tá atrasado? Pede com carinho. Vários cadastros. Exato. Você faz vários cadastros, um cupom de desconto para cada usuário, e aí você vai conseguindo desconto. Perfeito. Aqui a gente tem outro caso. É um e-commerce que também vende as mesmas coisas, e ele vai dar uma premiação para a pessoa que mais gastar dinheiro em compras no site. Como é que a gente pode ganhar essa promoção gastando o mínimo possível de reais aí, de dinheiro? Compra coletiva. Burp. É o seguinte, tem aqui, ó, comprando gift card, Adonis, exato. Você compra um gift card e aí com esse gift card você gasta o dinheiro para comprar outro gift card e compra outro gift card e compra outro gift card. Aí você vai ser a pessoa que mais gastou dinheiro comprando apenas gift card, gastando o mínimo possível. É exatamente essa subversão que a gente precisa, que a gente quer. Beleza? Aqui, o mesmo e-commerce, ele tem uma validação cadastral ineficiente, ele tem dados sensíveis armazenados no token JWT. Esse token de sessão, ele obtém as informações do usuário pelo CPF, e a gente quer tentar aqui obter essas informações sensíveis de outros usuários. Alguém tem alguma ideia como é que a gente pode fazer isso? Burp. A resposta é burp. Dá para fazer sem burp. E aí, ninguém? Beleza. E nesse caso aqui, uma validação assinatura pode forjar a propriedade de ficação do token. Engenharia social, não. Nesse caso aqui, a validação cadastral é ineficiente. Então, vamos supor aqui, quem foi que falou foi o Caio Henrique Porcel. Caio, eu chego lá e você está cadastrado na plataforma. Eu me cadastro com o mesmo CPF que o seu, porque ele não valida. E aí, quando eu for me autenticar, o JWT vai puxar pelo CPF. Aí o meu JWT, o meu token de sessão, vai puxar o seu CPF, que vai puxar os seus dados. E aí eu consigo ver as suas informações. Obviamente, isso aqui, para funcionar, precisaria de alguma coisinha a mais, mas é essa a ideia. Vamos lá. A gente tem um e-commerce, a gente tem um pagamento em boleto, crédito, débito, Pix. A gente pode ter aqui o máximo de 15 itens por usuário, sem limite de compras. Então, cada carrinho seu tem 15 itens, mas você pode comprar quantas vezes você quiser. E a aplicação exibe a quantidade de itens que tem disponíveis em estoque. Vocês têm alguma ideia como é que a gente pode atrapalhar as vendas desse e-commerce? Pronto, beleza. Gabriela Maia falou a mesma coisa que a Renata, mas o Pix, ele expira rapidamente. Se a gente fizer no boleto, ele pode durar até 3 dias. É exatamente isso. Então, você vai fazer várias compras no boleto que você não vai pagar, e aí você sabe a quantidade de itens que tem lá no e-commerce, vamos dizer que tenha 100 itens. Você faz várias compras, no máximo são 15, então vai ter que fazer 100 dividido por 15, ou 15 dividido por 100, sei lá, foda-se. E aí você consegue esgotar o estoque daquela loja por algum tempo. O e-commerce não vai conseguir faturar, não vai ser uma compra que você não vai pagar, então ele não consegue vender. Exato, acontece muito na Black Friday, exatamente. Então tem que tomar cuidado, isso é um problema. Aqui a gente tem um e-commerce, a gente tem uma requisição de checkout, que ela envia a lista de itens com preço e quantidade.
Não é possível alterar o preço do item e a quantidade do produto deve ser sempre maior que zero. Como é que a gente pode pagar menos pela compra de um único produto? Então vamos lá, eu quero comprar uma saia e eu quero pagar menos que o valor dessa saia. Essa saia custa R$ 10. Eu quero pagar menos que R$ 10 nessa saia, não é com cupom de desconto e eu não consigo mudar o valor dela. Alguém tem alguma ideia que a gente pode fazer? Vai ser na requisição, a gente tem que alterar a requisição. A gente consegue, a resposta aqui, ó, na quantidade. A gente consegue alterar a quantidade. A quantidade não pode ser menos um, porque tem que ser maior que zero. Mas ele não especificou em nenhum momento que a quantidade não pode ser um número decimal. Então, se você colocar, exato, Acácio, se você colocar 0,01 de quantidade, você vai pagar 0,01 vezes 10. Vai sair aquele preço, beleza? Aqui a gente tem também um e-commerce e ele tem esse cupom de desconto de influenciadores. Como é que a gente pode fazer para ganhar dinheiro, para fazer uma fraude financeira aqui nesse cenário? Caralho, nem eu lembro a resposta aqui. Ah, lembrei. Porra, lembrei. Agora é o seguinte, com o gift card. Então, se você chega lá, você vai comprar um gift card que custa R$ 10 e você tem o cupom Barbicha. E esse cupom te dá R$ 2 de desconto. Vai sair por R$ 8 o gift card, mas esse gift card vale R$ 10. Então você gastou 8 para pegar um gift card de 10. Aí você ganhou R$ 2 aí. Aí você continua fazendo isso e você vai fazendo dinheiro. Beleza. Aqui a gente tem um aplicativo de pagamento digital, que ele aceita pagamentos em crédito, débito e Pix. A gente tem cashback de 1% para pagamentos. E como é que a gente consegue fazer dinheiro? Como é que a gente consegue fazer fraude financeira aí nesse cenário? Gift card, solução para tudo. Beleza. Boletos infinitos. Exato, boleto infinito. Gabriel Dank. Você consegue gerar os boletos para você mesmo pagar, ou pagando a pessoa que você conhece. Então você pega assim, eu e o Caio, por exemplo, Caio Porcel, eu pago para ele, ele manda o dinheiro para mim. A gente fica se pagando. Toda vez a gente tem 1% de cashback nisso aí e fica gerando isso, entendeu? Ó o pessoal se entregando aí, falando que já fez no PicPay, tá vendo? A gente tem aqui, acho que esse é o último caso, beleza? Já estou finalizando. É um banco internacional, ele é localizado nas Ilhas Caimã, e o cliente desse banco é o 0,00001% mais rico do mundo. São pessoas que você não sabe nem o nome dessa galera. O que a gente poderia causar de grande impacto nesse cenário? Black Hat, DDoS, bora aí, o que mais? Vender gift card. A gift card é a solução para tudo, meu irmão. É o problema aí. Isso aqui é para refletir. Vamos lá, é um banco, mexe com dinheiro pra caralho. O clientela dele é só os top dos top dos top. O que a gente pode fazer de impacto aqui, um grande impacto? Geralmente, quando a gente fala de banco, o cara pensa, a gente consegue roubar dinheiro. Meu irmão, dinheiro tem seguro. Roubar dinheiro não importa. Para quem tem dinheiro, foda-se, você tem seguro. O bem tá tudo assegurado. O pessoal falou de criar conta fake, negar serviço. Não. Você não consegue nem criar conta aqui, porque esse banco é muito restrito. Seria exatamente aqui, ó. Licar o nome da conta da galera. Então, se você conseguir expor essa pessoa, que o pessoal rico, o 0,001%, gosta muito da sua privacidade, de ninguém saber quem eles são, movendo ali os fiozinhos, né? Aquele negócio de nova ordem mundial aí. Então, se a gente vazar quem é, isso pode trazer um grande impacto para o banco. Então, existiram casos aí que teve Panama Papers, etc., vazando o nome da galera, isso causa um impacto muito maior para o banco de quem quer ter a sua privacidade reservada, seu sigilo, do que perder dinheiro que tem o seguro. Poxa, eu achei que era a última. A corretora de investimentos tem um valor mínimo para saque e depósito. Eu tenho tempo? Eu tenho 1 minuto aqui. O seu saldo é inferior ao mínimo para sacar. Ele tem uma taxa para saque e é uma validação apenas em client-side. A gente quer sacar o saldo perdendo o mínimo possível de dinheiro. Exato, a gente vai ter que usar o burp. Mas como é que a gente faz isso? A gente vai ter que modificar as requisições, né?
Então a gente tem aqui essa corretora, gift card, tem esse valor mínimo para saque e depósito. O meu saldo é inferior ao mínimo para sacar e ele tem uma taxa para o saque. O que eu posso fazer é, se ele tiver o parâmetro lá de valor mínimo para sacar e ele botar que é 10, eu posso botar ele para R$ 1 e aí eu consigo sacar o dinheiro. Então a gente manipula a requisição. Bom, essa sim foi a última. Eu tenho aqui as referências. Se puder, depois eu vou publicar essa apresentação lá no meu link, lá no MyLink, sei lá como é o nome do negócio, e aí vocês podem pegar. E aqui deixar aberto para perguntas, beleza? Espero que tenham curtido. Foi mais um papo mesmo para a gente interagir, para vocês verem ideias, como é que o pessoal subverteu a parada, para a gente ter isso em mente, tentar sempre subverter e melhorar o nosso trabalho, beleza? Acho que finalizei. É isso, vou parar de compartilhar aqui. Isso aí, Eduardo, maravilhoso. Só elogios no chat. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para ti, que saiu no QA. O André Leão perguntou: a maior brecha de segurança é humana. Tens algum exemplo de como o pensamento subversivo pode ajudar a identificar vulnerabilidades e prevenir incidentes de phishing, por exemplo? Tá, a maior brecha de segurança humana, tens algum exemplo como o pensamento subversivo pode ajudar a identificar vulnerabilidades e prevenir incidentes de phishing, por exemplo? Cara, algum exemplo, vamos lá, com treinamento. Então, acho que a gente conscientização. A gente tem aqui na Tempest muita conscientização. Então, a gente não deixa a máquina desbloqueada. Se alguém deixa a máquina desbloqueada, a gente vai lá e manda um e-mail para todo mundo dizendo: vai ter churrasco na minha casa. Antigamente, a gente botava alguma imagem não muito legal. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. No time de consultoria, a gente hackeia. Então, se você deixar a máquina desbloqueada perto de alguém de consultoria, você vai ser hackeado. Então, com essa conscientização, você já começa a melhorar isso, né? A se conscientizar, a se conscientizar e não acontece. Então, vai te ajudar a prevenir esses incidentes de phishing, por exemplo. Quando você está ligado, como eu te mostrei o phishing ali do Pix, de você conseguir reconhecer e identificar como é que é uma notícia falsa, um site fraudulento, etc. E é o pensamento do inimigo, né? O pensamento do ladrão. Se você conseguir pensar como ele, você sabe como é que eles estão atacando, você sabe como se proteger. Isso aí. Pena que a gente não tem mais tempo, porque senão acho que a gente ficava aqui a tarde inteira falando. O comentário, acho que geral da galera foi esse aqui, ó. O ruim dessa apresentação é que ela vai acabar, sabe? Acho que o pessoal ficava aqui a tarde inteira falando sobre isso. Que bom que curtiram, pessoal. Espero que tenha incentivado vocês a seguirem aí e participem aqui das outras apresentações que vai rolar, viu? Que tá muito bom o evento. Obrigada, viu, Eduardo, pela tua participação. Obrigada pelo teu conteúdo. A gente vai dar agora um intervalinho de 10 minutos para o pessoal poder tomar café, ir no banheiro, que logo a gente vai ter mais, então, outra apresentação. A gente vai ter com a gente a Gabriela Maia, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Até mais. Quem quiser que eu responda as perguntas que eu não pude responder aqui, pode mandar lá no LinkedIn, beleza? Valeu, pessoal. Boa tarde.